salve, ouvintes do Maconhômetro Ciência. É com muita alegria que nós estamos iniciando aí mais um episódio do nosso podcast. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult, um programa de entrevista com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa segunda temporada, segundo episódio, e hoje é com imenso prazer que nós vamos receber a nossa colega cientista social, Monique Prado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da UF e também pesquisador do Psicocult, que é o Núcleo de Estudos em Psicoativos e Cultura, também da Universidade Federal Fluminense. E junto comigo nesse projeto está o meu parceiro Yuri Mota. E vamos que bora, vamos que vamos, né? Salve, Yuri. Beleza, meu velho? Vamos nessa? Salve, salve, Veríssimo. Salve, salve aí a todos os ouvintes do Maconhômetro Ciência. Bom, é com um imenso prazer, né, que a gente está aqui em mais um episódio, esse que é o segundo episódio da segunda temporada do Maconhômetro Ciência. E hoje a gente vai receber, para trocar ideia com a gente, a pesquisadora Monique Prado. Antes de chamar a Monique, eu vou fazer aqui uma breve apresentação para quem não me conhece e a gente já chama a Monique para poder trocar uma ideia. Bom, meu nome é Yuri, eu sou bacharel em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense, atualmente estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, também da Universidade Federal Fluminense, e pesquisador vinculado ao INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, e ao subprojeto desse instituto, que é o Psicocult, o Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura. Bom, essa daqui é uma proposta cujo objetivo é dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber. É uma proposta aí que tem o objetivo de contribuir para um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e também sobre a política de drogas na atualidade. O objetivo, portanto, é compreender essa realidade a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Bom, dito isso, né, é relevante dizer também que essa daqui é uma parceria, né, entre o Cannabis Monitor e também entre o Psicocult. E hoje a gente vai receber, né, para poder trocar ideia com a gente, a pesquisadora e assessora parlamentar Monique Prado. A Monique ela é bacharel em Segurança Pública e Social pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, minha colega de mestrado, e agora a Monique está fazendo doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Além de toda essa bagagem acadêmica, a Monique ela é assessora parlamentar na área de política de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a ALERJ. Ela é tutora em EAD da Fundação CECIEG, o consórcio do CEDEG, no curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social. E para poder resumir os temas de interesse de pesquisa aí da Monique, ela tem, né, como aí um dos seus principais temas a segurança pública, a política sobre drogas, os movimentos sociais e também os modelos de regulamentação das drogas. E além disso, né, a Monique ela também ela é uma grande contribuidora, colaboradora, né, aqui do Cannabis Monitor. Ela é apresentadora do Maconhômetro Política e da nossa primeira versão, que foi o Maconhômetro Debate. Então, é com enorme prazer que eu chamo a Monique para poder se juntar a nós aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, né, e dizer que, para mim, para o Veríssimo e também para o Gustavo, é um enorme prazer em recebê-la, Monique. Bom, queria agradecer você por ter aceitado o convite. Chega mais. Saudações a todos, saudações Marcos Veríssimo, saudações Yuri Mota. Bom, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e acho que vai ser bem legal trocar essa ideia aí sobre as minhas pesquisas e tudo mais. Valeu, Monique.
Bom, é muita alegria mesmo, né? Porque eu fico me lembrando, né, que há cerca de pouco mais de 2 anos atrás, né, eu entrei, né, para esse time aqui do Cannabis Monitor, né, a seu convite, né? E desde então viemos desenvolvendo esse trabalho. Então, realmente quiseram, né, as forças do universo, né, que agora nessa segunda temporada, né, você tivesse aqui conosco para a gente lembrar dessas coisas. E então a gente pode começar, né, com você falando um pouco para os nossos ouvintes sobre como foi a sua trajetória no campo da pesquisa, sobre maconha, sobre cannabis, sobre política de drogas. Diga lá, a bola está contigo, Monique. Verdade, Veríssimo. Que bom que eu tô agora do outro lado, né? Como entrevistada, sua entrevistada. Tô curtindo bastante. Bom, tudo começou na graduação. Eu saí do ensino médio, acho que como a maioria dos jovens, muito perdida, assim, sem saber o que eu ia fazer. E eu já sabia o que eu não ia fazer, que seria matemática, enfim, essas áreas de exatas. Eu sempre preferi mais a área de ciências humanas, sociais, gostava muito de sociologia, de literatura na escola. E o curso de segurança, ele veio como uma oportunidade para mim. E eu gostei bastante, assim, é um curso muito interdisciplinar, e eu fui conhecendo as disciplinas do curso, os professores, e a gente é muito natural, né, durante a nossa formação, que a gente acabe tendo um pouco mais de proximidade com alguns professores, um pouco mais de conexão. E eu tive um professor chamado Marcos Veríssimo, que está aqui me entrevistando também, que foi esse professor que me inspirou a me aproximar desse tema sobre políticas de drogas. E eu acabei me aproximando mais do Veríssimo por conta de 2 colegas da minha turma. Um deles era o Akhenaton, o outro era o William. E eles já estavam numa pesquisa com o Veríssimo, uma pesquisa que era resultante do pós-doc do Veríssimo, e eles estavam com a intenção de fazer várias entrevistas para um documentário que se chamaria Baseado em Fatos. E eu achei muito legal a proposta, e eles eram todos bolsistas, né? E eu entrei um pouco de penetra, assim, muito na intenção de conhecer, de ver como que se fazia pesquisa nessa área de ciências humanas e sociais, aplicada em segurança pública. E eu achei, assim, muito legal. A gente teve a oportunidade de entrevistar várias figuras, como o Zacone, figuras muito conhecidas também aqui no Rio de Janeiro, nessa área da luta antiproibicionista, como o Emílio Figueiredo, e outras pessoas, assim, pesquisadores muito renomados dentro dessa área de pesquisa. E para mim foi muito legal ver o quanto que era possível fazer ciências, não dentro de uma caixinha, de um laboratório, tudo fechadinho, mas explorando a realidade, conhecendo pessoas, dialogando. Então, foi assim que eu me aproximei desse tema. Logo depois eu conheci o professor Frederico Policarpo, que me acolheu como orientanda, me colocou como bolsista de um programa de iniciação científica, PIBIC, e aí que eu me apaixonei mais ainda, comecei a ganhar uma bolsa no valor de R$ 400, que parece muito pouco, mas por incrível que pareça, hoje em dia a gente tem que ter muita resistência na universidade, porque tentam a todo custo tirar essa bolsa dos estudantes, né? O que é muito triste, porque quando um aluno recém-chegado da escola, do ensino médio, chega na faculdade, tem a oportunidade de ganhar um valor, mesmo que seja tão baixo assim, isso acaba incentivando ele a permanecer na universidade. Então, foi isso, assim, eu gostei muito do PIBIC, depois acabei ganhando um prêmio por conta dessa pesquisa que eu fiz, e foi assim que eu fui abrindo algumas portas, fechando outras dentro desse espaço acadêmico, conhecendo o que me interessava mais, o que me interessava menos, quais ambientes, quais assuntos explorar mais. Foi basicamente assim. E aí depois eu entrei no mestrado, e atualmente estou no doutorado também, perseguindo esse tema de política de drogas e movimentos sociais. Valeu, Monique. Que filme, hein? Que filme que passa aqui na minha cabeça, porque apesar da gente ser de cursos diferentes, apesar da gente ter cursado a graduação em cidades diferentes, né? A gente é contemporâneo nisso tudo, né? Eu posso dizer que esse maluco aí, esse tal de Marcos Veríssimo, né? Tal de Marcola, pô, esse cara é brabo mesmo. Esse cara é brabo mesmo. Também me inspirou muito. Também foi uma referência aí para eu poder seguir essa área acadêmica.
Bom, e aí para a gente poder continuar trocando essa ideia, Monique, e dar continuidade a esse filme, essas lembranças, eu queria pedir para você falar como que foi que você decidiu pesquisar sobre o tema da maconha, da política de drogas. O que despertou o seu interesse por esse objeto? Eu teria que voltar um pouco na resposta anterior, acho que ela já dá umas pistas, assim, né? Eu tive esse professor que fez pesquisa na Argentina e no Brasil, que é o Veríssimo, que explorava esse tema. E aí eu comecei a aprofundar nessa bolsa de PIBIC, que basicamente era uma pesquisa com pacientes que utilizavam a maconha para fins terapêuticos. E aí eu me aproximei de uma associação de pacientes aqui do Rio de Janeiro, a Associação Abracannabis, por intermédio do advogado Emílio Figueiredo. E a partir de então eu comecei a me engajar muito nessa luta. Eu passei por um momento de muita descoberta, assim, e de crise identitária, de não saber até que ponto eu era pesquisadora, até que ponto eu era ativista, e essas duas identidades elas se confundiram em vários momentos. E isso foi muito interessante, porque também me ajudou a perceber qual tipo de pesquisa que eu queria fazer, qual tipo de pesquisadora eu seria. Se eu seria uma pesquisadora que observaria a realidade com um certo distanciamento, sem estar ali com as pessoas de verdade, ou se eu seria o tipo de pesquisadora que estaria ali também com os meus entrevistados, não de uma forma distante, mas de uma forma próxima, como também alguém ativa dentro de tudo que estava acontecendo. Então, foi esse segundo olhar que me interessou mais. E, a partir daí, eu fui explorando outras áreas, como, por exemplo, fui me aproximando da Marcha das Favelas, que é uma luta que eu acredito muito, essa conexão entre políticas de drogas, a superação do proibicionismo e a aproximação, quer dizer, uma forma de vislumbrar nessa superação do proibicionismo em um certo tipo de esperança de que a gente possa viver uma vida com menos violência, especialmente em lugares que são mais periféricos, na favela. Então, a Marcha das Favelas pela legalização das drogas foi um movimento social que me inspirou muito também a querer estar nas ruas, a querer lutar por mudanças, especialmente acompanhando um pouco a rotina das pessoas, presenciando tiroteios, presenciando várias violações de direitos humanos, e eu me sentia muito impotente. Eu acho que esses movimentos, eles acabaram me fazendo me sentir um agente de mudança, assim, e acabaram me inspirando também a escrever, a pensar sobre isso teoricamente também, entender como que aquelas pessoas elas estavam ajudando na transformação do mundo, mesmo que de uma forma muito pequenininha, assim, né, passinho de tartaruga. Eu achava que era muito interessante, assim, que era muito importante que a academia conhecesse essas histórias de luta, conhecesse o engajamento dessas pessoas, a forma delas de lutarem não com armas, mas com ideias. Então, foi isso. Veríssimo, antes de você prosseguir para a próxima pergunta, né? E aí eu acho que a gente vai cada vez mais entrando nessa carreira da Monique, explorando os trabalhos e o desenvolvimento disso, né? Só para poder puxar um gancho nessa trajetória, né? Que eu falei que vem um filme e tudo mais, foi com a Monique que eu apresentei meu primeiro trabalho em um congresso, né? Que foi um congresso da Reunião Brasileira de Antropologia, que foi em 2016, esse congresso. A gente viajou para João Pessoa, na Paraíba, eu, aluno de graduação em política pública, finalizando, e a Monique finalizando a graduação em segurança pública na UF de Niterói. Eu em Angra dos Reis, ela em Niterói. E aí, nós tínhamos já, apesar da distância, o mesmo orientador, né? Então, que foi o professor Frederico Policarpo, e ele conectou nós dois, né? Ele falou, pô, tenho aqui dois alunos que estão no mesmo estágio, eles estão na mesma etapa, né? Finalizando a graduação e passando para o mestrado. E aí o Fred sugeriu, né? Colocou eu em contato com a Monique, a gente não se conhecia. Ele sugeriu que a gente enviasse um resumo para a RBA, né? Para a gente poder submeter um pôster. E aí, bom, a gente submeteu, construímos o pôster, compramos as passagens, combinamos de ir, nos conhecemos no aeroporto e a Monique levou o pôster, né? Bom, a gente foi embarcar
né? E nesse embarque, a gente perdeu o pôster, né? Foi muito engraçado aí essa nossa primeira aventura acadêmica, né? Onde a gente foi apresentar um trabalho, a gente levou o trabalho e a gente, assim, muito inexperiente na academia, né? A gente perdeu o nosso trabalho indo para João Pessoa. E aí lá em João Pessoa foi aquele desespero para a gente poder conseguir achar, né? Uma gráfica que imprimisse de última hora e cobrasse um valor justo. Enfim, só trazendo essa lembrança aí, porque, enfim, eu acho que todo mundo passa, né, por essa descoberta da academia, né? Passa por esses degraus, né? E também vai ganhando experiência dentro desse mercado de trabalho, dentro desse ambiente. É só trazendo essa lembrança aí de trajetória, né? Que foi algo que me marcou muito, foi algo muito importante, né? Minha primeira viagem assim para dentro do Brasil, acadêmica e tal, né? E apresentando um trabalho, né? Meu primeiro trabalho com a Monique, foi, enfim, algo que me acrescentou muito enquanto pesquisador, né? Que bela história, Yuri, muito bom de recordar. Mas eu discordo num ponto. Não foi a gente que perdeu, não. Foi o aeroporto. A culpa é deles. Ainda deram um trabalho para a gente que teve que conseguir arrumar um pôster do nada no meio da viagem. Mas foi muito bom. Esse dia foi sensacional. É muito legal, né? Bom, primeiro as palavras generosas de vocês dois e também, né, o que elas trazem, né? Essa memória efetiva, né? E vocês trazendo uma dimensão, né? Que às vezes a gente fica aqui falando de ciência e tal, e é para falar mesmo, né? Mas aí vocês estão trazendo toda uma coisa de sentir saudade de um tempo que eu acho que tem a ver com a dimensão festiva, né? Do trabalho acadêmico, né? Que não é só aquela cobrança de ficar trabalhando, de pensar em metodologia, pensar em financiamento, tem todo um lado festivo, né? Que une as pessoas. E aí é muito bom falar disso mesmo, porque nós podemos estar sendo ouvidos aí por jovens que estão pensando em ingressar na carreira acadêmica, e é bom saber que a carreira acadêmica tem toda essa cobrança, né, e toda essa parte, digamos assim, mais séria, mas também ela é recheada de encontros como esse, em que a gente fica lembrando, e só lembrando de momentos de fruição, né, de diversão mesmo, que são esses congressos. Né? Tem a parte do trabalho, mas também a gente se diverte muito. Mas, assim, para dar continuidade aqui ao nosso roteiro, Monique, eu queria te pedir para falar um pouco desse campo acadêmico da segurança pública, né, que foi sua graduação, e é uma coisa que nem todo mundo conhece, né, como se constitui o campo acadêmico da segurança pública, né, e por qual vertente metodológica ou perspectiva você mais se interessou aí na sua trajetória. Acho que é bem legal essa pergunta, porque, em geral, quando as pessoas pensam em segurança pública, pensam em repressão, pensam em violência estatal, inclusive, pensam em prisão, pensam, enfim, uma série de coisas que o curso de segurança pública se propõe a compreender. Então, ele é um curso que ele é basicamente um curso de ciências sociais aplicado em segurança pública. Então, a gente tem, logo no início do curso, da grade, né, a gente tem muitas aulas sobre teorias das ciências sociais, teorias antropológicas, vai avançando o curso, a gente tem aula de direito penal, muitas aulas de direito, assim, para a gente entender melhor esse universo, né, também. Mas o foco do curso é ciências sociais. A intenção é realmente que os alunos eles saiam dali aptos a realizarem pesquisas, aptos a conseguirem extrair o máximo possível da realidade, enfim, dentro do que eles pretenderem estudar, e formarem políticas públicas, pensarem em soluções para os conflitos. É um curso que se propõe muito a pensar nessa questão da administração dos conflitos, compreendendo que administrar conflitos não precisa ser algo negativo, que é importante entender o conflito, dissecar ele, fazer com que, enfim, com que o diálogo consiga superar os problemas. Então, acho que ele é um curso muito interessante para quem pensa em uma segurança pública mais cidadã, mais humana. Eu acho que isso me marcou muito no curso, assim, a gente pensar em qual projeto de segurança pública nós queremos. A gente quer esse projeto que é mais militarizado, que pode ver determinados grupos sociais como inimigos.
Eu não acredito que é o ideal, mas o curso ele te dá todos os elementos teóricos para que você pense qual é essa solução que você acha melhor e propõe a pesquisa empírica, que eu acho que foi o que mais me atraiu no curso, que é justamente você conhecer atores sociais que estão na base das instituições, que estão nos movimentos sociais, que estão nas instituições e que estão vivendo o cotidiano e fazendo essas instituições se movimentarem. Então, isso foi o que mais me agradou no curso. Na minha turma, por exemplo, tinham pessoas que pesquisavam de tudo, desde saúde mental até o PP. Então, é um campo acadêmico muito rico, em que a gente pode fazer várias pesquisas, assim. Por exemplo, pesquisas na internet também, cyberbullying, pesquisas sobre, enfim, segurança nas redes. Você pode pensar, eu imagino que atualmente esse é um tema que está muito presente nessa questão da guerra na Ucrânia. Eu imagino que deve estar sendo um prato cheio de discussões dentro do curso de segurança pública. É muito interessante, principalmente quando a gente pensa que a gente, idealmente, né, o Exército, as Forças Armadas, elas deveriam ser essa força que é mais ostensiva, que é mais combativa. Só que o que a gente vê no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, é que é a polícia militar que assume essa função de ser mais combativa, o que não é certo, né? Mas que na prática acontece, sendo que ela deveria ser uma força mais moderada, uma força mais conciliadora, deveria estar administrando os conflitos da forma como o curso de segurança pública me mostrou que deveria ser. Então, eu acho que é um curso assim fantástico, muito fascinante e que consegue formar excelentes profissionais. Eu tenho colegas de turma que estão aí em várias áreas profissionais, assim, que estão tanto na academia, que seguiram essa carreira acadêmica, estão no doutorado, no IESP, aí, em várias outras instituições, e também tenho colegas que estão na segurança pública mesmo, nas instituições de segurança pública, como em penitenciárias, como no próprio Instituto de Segurança Pública, e que estão fazendo a diferença a partir de todo esse conhecimento teórico que eles conseguem, teórico e prático, que eles conseguiram acumular nesse curso de segurança pública. Eu me interessei muito por essa área assim, de pesquisas, né, de pesquisas que são mais empíricas, que são mais etnográficas, que é isso, é basicamente você conhecer determinados grupos, se aproximar e fazer uma pesquisa com base na atuação dessas pessoas. Foi o que eu fiz tanto com a Associação Abracannabis, no meu projeto de monografia, quanto no mestrado, junto com a Marcha das Favelas pela legalização das drogas. Massa demais, Monique. E, bom, você falou aí de várias questões, né? Uma delas é essa abertura, né, do mercado de trabalho para um novo curso, né? Assim como eu fui formado em política pública, já disse que nós somos contemporâneos e tal, para quem está nos ouvindo, são cursos, né, que estão se lançando nesse mercado de trabalho agora, né? Então, você tem aí pessoas que estão caminhando tanto para a área acadêmica, desenvolvendo pesquisas e trabalhando, né, com esse campo de estudos, mas também a gente tem um mercado de trabalho muito voltado para as instituições de segurança pública, né? E você é uma pessoa que, inclusive, atua nesses dois campos, né? Você é uma pesquisadora e também é uma assessora parlamentar. A gente vai conversar um pouco mais disso aqui durante o nosso bate-papo, mas antes eu queria explorar um pouco mais de você essa questão da pesquisa empírica que você falou, né? E aí tentar, enfim, detectar, né, como esse campo da segurança pública ele dialoga e ele se aproxima do tema das drogas, né? E principalmente da maconha, que é o nosso caso aqui. E aí, qual que é a importância, né, de estudar isso? De estudar esse tema da política de drogas, de estudar a maconha dentro do campo acadêmico da segurança pública, né? Como que você conseguiu fazer esse diálogo? Vou começar respondendo pelo final. Eu consegui fazer esse diálogo por meio dos movimentos sociais, que buscam realmente uma ruptura com esse modelo de segurança pública que a gente tem, que é baseado na repressão, e uma repressão que atualmente está muito focada na política de drogas. A gente tem esse termo aí de guerra às drogas, que é um termo que é muito evocado pelas agências de segurança, né?
e que acabam promovendo muito terror em determinadas áreas, por conta desse argumento de que existe uma guerra, que os movimentos sociais retrucam e dizem que, na verdade, não é uma guerra contra as drogas, não é uma guerra contra substâncias, é uma guerra contra seres humanos, contra pessoas de determinada cor e de determinada classe social. Então, foi por meio dos movimentos sociais que eu consegui fazer esse diálogo, e é isso. Eu não sei se eu respondi tudo, mas foi isso essa a minha estratégia, o meu artifício para conseguir compreender, porque acaba que a segurança pública ela atravessa muito essa questão da política de drogas, porque aqui ela é pensada de forma muito punitiva, não pela ótica da saúde pública. E atualmente, quando ela passa a utilizar esse argumento da saúde pública, acaba se utilizando de artifícios como as comunidades terapêuticas. Não vou entrar aqui no mérito de que as comunidades terapêuticas são boas ou não são boas. Acho que tem vários pesquisadores aí, com certeza vocês vão entrevistar também, que já fazem isso muito bem, mas que é um tipo de política que é muito contestada, uma vez que nós temos já os centros de atenção psicossocial, que são uma política pública muito antiga, muito boa no que faz, com excelentes profissionais, e que, enfim, está sendo sucateada no momento atual por conta das instituições privilegiarem atualmente o envio de recursos para essas comunidades terapêuticas. Então, é muito importante, eu acho, para quem tem interesse nessa questão da política de drogas, fazer pesquisa sobre isso, porque é uma forma da gente conseguir compreender melhor as nuances que perpassam política de drogas e como que as instituições elas acabam interferindo, no caso do Brasil, de uma forma muito nociva na sociedade e sobre os usuários também. Os usuários e até mesmo as pessoas que nem mesmo utilizam drogas, mas que estão em determinadas áreas da cidade, como as favelas, elas acabam tendo a sua saúde prejudicada por conta desse tipo de políticas que é mais repressiva, diferente do que a gente percebe que existe assim, de uma forma muito boa em Portugal, por exemplo, que é um país que desde os anos 2000 implementou uma política de drogas que ela é mais focada na prevenção, é mais focada na saúde, é uma política de drogas que descriminalizou o usuário. Então, ela tem outro foco, não é prender, não é enviar as pessoas para comunidades terapêuticas, é justamente tentar compreender o que está fazendo com que essas pessoas tenham um uso e definir se esse uso é abusivo ou não, e encaminhar essas pessoas para instituições de saúde, para terem contato com profissionais da área da saúde mental e tentar ajudar essa pessoa caso ela precise de ajuda, mas não prender. Prender seria uma última solução e, assim, o foco é justamente nas pessoas que estão vendendo, não nos usuários, né? Que é algo que em 2006 a maioria dos ativistas acreditavam que aconteceria com a lei de drogas 11.343, mas que na prática acabou não acontecendo, mesmo com a instituição do artigo 28, que faz essa distinção entre o traficante e o usuário. Então é isso, acho que agora eu consegui responder melhor. Valeu, Monique. Para a ciência aí dos nossos ouvintes, esse prêmio que a Monique mencionou, que ela recebeu lá na UF, né, é relativo à pesquisa intitulada Os Pacientes de Maconha Medicinal, a Lei e a Medicina, produzindo dados para o debate em torno do canabidiol, oriundo do edital PIBID Inova, e que ela ganhou, né, o prêmio da Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense. E aí, Monique, contextualizando isso, né, eu queria te perguntar, né, te pedir para você desenvolver um pouco sobre como foi a sua participação enquanto estagiária e colaboradora na Abra Cannabis, né, que foi a associação do Rio de Janeiro em que você fez esse campo, e qual a importância desse vínculo seu na associação para a pesquisa que se desenvolveu durante a sua graduação em segurança pública. Maravilha. Esse meu contato com a Associação Abra Cannabis foi muito importante. Foi muito bom conhecer pessoas engajadas nessa luta. Foi muito bom ouvir a perspectiva de pessoas que, em geral, são marginalizadas por conta do seu uso. Tinham algumas pessoas, né, que eram membros desse grupo que cultivavam maconha, e para mim foi muito importante conhecer essas pessoas e ter a noção de que elas foram fundamentais para hoje a gente ter acesso
há muito conhecimento que foi guardado aí sobre a planta, sobre os seus diferentes usos, inclusive o seu uso medicinal. Hoje tem muitas famílias pessoas com doenças raras, que acabam utilizando a maconha com finalidades terapêuticas, e elas acabam aproveitando muito desse conhecimento que foi guardado pelos cultivadores de maconha. Então, é muito legal para mim, assim, foi importante romper esse paradigma, que eu acho que é um paradigma para várias pessoas na nossa sociedade, que é uma sociedade muito conservadora, e conseguir compreender que essas pessoas, mesmo na ilicitude, elas estão fazendo um bem danado, assim, para a sociedade. Só hoje a gente percebe, né? Acho muito legal conhecer pacientes, não só da Abra Cannabis, hoje eu tenho contato com outras associações, e ver que pessoas que, inclusive, vinham de famílias conservadoras, tinham uma mentalidade conservadora, acabaram mudando muito a sua forma de encarar a política de drogas e os maconheiros e os cultivadores por conta de uma doença, porque perceberam que a maconha ela é uma ferramenta terapêutica muito importante para os seus tratamentos. Então, para mim foi muito importante ter esse contato e me ajudou muito. A minha pesquisa foi baseada nos relatos, na minha experiência com essas pessoas. E foi muito importante também conhecer o movimento social, ver pessoas que não se conformam com a realidade e que realmente buscam de todas as formas, por meio de trabalho voluntário, por meio da doação do seu tempo, da sua disposição, da sua saúde mental, às vezes, inclusive, para lutar pelo bem comum, por uma mudança que eles acreditam que realmente vai impactar positivamente a sociedade. Então, foi muito importante. Bom, pensando então, né, nessa pesquisa de graduação, nessa inserção na Abra Cannabis, né, em todo esse contexto da pesquisa empírica, queria pedir para você falar um pouco mais sobre a sua pesquisa de mestrado e a pesquisa que você vem desenvolvendo no doutorado, né, que toca nos temas dos movimentos sociais e, principalmente, com ênfase no movimento antiproibicionista, né? Então, dentro desse bojo, né, que a gente começou a conversar sobre a Abra Cannabis, como que foi esse desenvolvimento, né, durante o seu mestrado e o seu doutorado que agora você está cursando. Acabou que uma coisa foi levando a outra. A Abra Cannabis acabou me aproximando de outros movimentos, como a Marcha da Maconha, que hoje eu integro também, e que é um espaço de luta, de construção coletiva, de muitos conflitos também. Os conflitos, eles são muito importantes na construção de qualquer luta, de qualquer mudança. E eu acho que esses são espaços muito importantes, foram espaços que me formaram politicamente, que me formaram como ser humano, que me formaram como pesquisadora também. E um conceito que eu sempre achei muito, muito interessante, assim, quando eu comecei a escutar os ativistas falando, especialmente ativistas negros e negras, vou até dar um destaque para as ativistas negras, porque foi por meio delas que eu escutei mais esse conceito, que é o conceito de reparação histórica, que é um conceito que hoje eu estou me dedicando a compreender um pouco mais e que tem sido muito utilizado por ativistas antiproibicionistas como uma estratégia para conseguir superar todo esse problema que a gente vivencia hoje, que foi causado por conta da proibição das drogas e os impactos que essa proibição tem sobre a população negra. Então, esses ativistas, eles acreditam que a regulamentação da maconha e de outras substâncias, ela tem que ser acompanhada por uma reparação histórica, que seria uma reparação, quando a gente pensa em reparação histórica, né, a gente tem que pensar que ela deve ser acompanhada tanto de um apoio que é financeiro, de uma mudança na vida financeira dessas pessoas, mas também algo simbólico, né? É muito importante você reparar simbolicamente as vítimas dessa guerra. Tanto as pessoas que perderam filhos, que foram assassinados brutalmente pela polícia ou pelo próprio confronto entre a polícia e traficantes dentro de favelas, quanto também pelas pessoas que foram presas injustamente, pessoas que foram presas. Hoje saiu uma notícia de um militar que foi preso com resquícios de maconha. Então, assim, o que são resquícios de maconha? Eu não tinha nem como pesar, de tão pouco, eram farelos de maconha, a pessoa foi presa. E aí eu fico pensando também, ou melhor, eu e os ativistas, né, as pessoas que se propõem a pensar sobre isso,
o custo que é para o Estado prender uma pessoa, o custo social para essa pessoa, o custo familiar, o quanto que isso impacta muito não só a vida das pessoas, mas as próprias instituições que estão gastando muito dinheiro, muito tempo, muitos recursos para prender uma pessoa que não representa nenhum risco para a sociedade, né? Então, é isso. Eu acho que esse termo reparação histórica é muito importante de ser pensado. Eu estou perseguindo ele durante o doutorado, final do mestrado, doutorado. Eu estava pensando muito sobre isso, continuo pensando. É algo que necessita de muita discussão teórica, tem que se debruçar bastante e pensar em formas de reparação históricas que já aconteceram. Então, eu escrevi um artigo que foca muito sobre essa questão da reparação histórica, e eu consegui utilizar o exemplo de Illinois, que foi um estado norte-americano que regulamentou a maconha e que tinha como seu principal objetivo a reparação histórica. E como que fez isso? Por meio da inserção de pessoas que eram egressas do sistema prisional dentro desse mercado. Eles deram preferência para que pessoas que são de comunidades negras, que são as mais atingidas pela guerra às drogas lá nos Estados Unidos também, para que elas conseguissem entrar nesse mercado de uma forma mais rápida, mais eficaz. Então, elas tinham preferência, tiveram acesso também a recursos públicos, a financiamento. Então, eu acho que esse é um caminho que os ativistas brasileiros acreditam que deve ser perseguido. Então, eu acho que esse exemplo de Illinois foi um exemplo muito bom para ajudar as pessoas a compreenderem como que a reparação histórica ela pode ser feita de uma forma eficaz, de uma forma real, porque parece muito abstrato, as pessoas acham que é algo muito utópico, mas na verdade não é. O país que foi o precursor da guerra às drogas, que é os Estados Unidos, está apostando nesse tipo de política pública, não só em Illinois, mas também em Nova York, também em vários outros estados que estão vendo na regulamentação da maconha, mais especificamente, uma solução para vários conflitos e, inclusive, para ajudar pessoas a conseguirem uma renda melhor. Pessoas que sempre foram excluídas desse mercado, mas que sempre estiveram presentes nele, que é o que acontece com as pessoas que atualmente integram o narcotráfico. São pessoas que já estão dentro do mercado de drogas, mas que elas são perseguidas por isso, mas que são presas, mas que, na verdade, são empreendedores dentro desse mercado e que, na medida em que a regulamentação está avançando, vão ser ainda mais excluídos, eles não vão ser incorporados dentro desse mercado. E a população negra já está sendo excluída também. Então, as grandes corporações, as pessoas que já são detentoras do dinheiro, assim, de muito capital, são as pessoas que estão se inserindo nesse mercado, e são as pessoas que, historicamente, sempre foram favoráveis à manutenção da proibição. Então, é muito importante ter isso em mente, assim, que é importante incluir dentro do mercado das drogas que está se formando, o mercado regulamentado, principalmente com a maconha, que está sendo regulamentada pelo mundo todo, pensar que ela pode ser uma solução, não só para a recuperação fiscal e econômica dos países, mas também para ajudar a população mais empobrecida, a população que é perseguida por essa política de drogas. Mas aí eu estou falando de um aspecto mais financeiro, né? Mas também tem esse lado que é mais simbólico, que é muito importante. Aí a gente pode pensar também na ditadura aqui no Brasil e nos países da América Latina, e houve um movimento de busca por uma consciência sobre tudo o que aconteceu, e esse lado simbólico se mostrou muito importante. É você respeitar a memória, você preservar a memória dos presos políticos, das pessoas que foram assassinadas, e isso acontece atualmente no Brasil também, de uma outra forma, né? Por meio da política de drogas, por meio da guerra às drogas, desse combate super ostensivo, super violento da polícia dentro das favelas. Hoje um menininho foi atingido por estilhaços de bala, um menino de 8 anos, na laje da sua casa. E, assim, isso não gera nenhuma comoção, gera uma comoção social, claro, mas não gera nenhuma revolução no estado do Rio de Janeiro, porque é algo muito comum. Quem mora no Rio de Janeiro está muito acostumado a receber notícias de crianças e pessoas que são assassinadas cotidianamente, rotineiramente, nas favelas e periferias da cidade, e isso acaba gerando muita impunidade. A gente não vê os responsáveis sendo punidos. E como que você consegue lançar luz sobre isso? Como que você consegue fazer com que as pessoas tenham uma consciência de que isso precisa acabar, de que isso não está certo?
através da memória, através de museus da memória, através da conscientização em escolas, através, enfim, de uma série de mecanismos que ajudem a fazer com que a população tenha empatia por essas pessoas. Então, as minhas pesquisas atuais, elas estão indo muito nessa linha, não só de tentar entender teoricamente o que está acontecendo, como que a gente pode entender esse conceito de reparação histórica, mas também de compreender como que, na realidade, o mundo já está se preparando para isso, como que nós já temos exemplos palpáveis de estados que resolveram apostar nesse tipo de política. E aí é pensar também em estados em países que acabaram apostando também nessa reflexão sobre a memória, nessa construção da memória, que é o caso também de países como a Colômbia, que apostaram em diálogos da paz com as Farc, por exemplo, e acabaram fazendo com que as Farc abandonassem as armas, com que as Farc se tornassem um partido político e deixassem de ter a atuação que tinham antes. E isso tudo foi feito com base no diálogo, né? É um exemplo muito bom de como se pode administrar conflitos, inclusive com pessoas que estão armadas até os dentes. E eu acredito que isso possa ser feito aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, com facções criminosas, como, por exemplo, o PCC, como, por exemplo, o Comando Vermelho. Isso já é algo bem mais difícil de ser feito, mas é algo que eu acredito que possa ocorrer sim, é algo que eu acredito que que a nossa segurança pública tenha que se debruçar, tenha que tentar ter como norte, assim, como que a gente pode fazer com que essas facções abandonem as armas, deixem de agir de forma tão letal, de forma tão violenta em determinados contextos. Como que a gente pode inserir essas pessoas dentro do mercado de trabalho? E aí eu acho que a regulamentação das drogas é um caminho, é uma pista para isso, é uma forma da gente pensar em inserir essas pessoas, sabe? Não só as pessoas que são egressas do sistema prisional, que eu acho que é muito importante também, mas também as pessoas que já estão atuando hoje no mercado das drogas ilícitas. Então, eu acho que é algo muito interessante, algo que me instiga a pensar teoricamente, e é algo que eu estou fazendo nesse momento. Mas, enfim, essa área é muito rica, né? Dá para a gente explorar de diversas maneiras. Olha, Monique, e só para poder complementar a pergunta e aí, enfim, tentar explorar mais ainda essa sua resposta, bom, e a sua pesquisa de mestrado, né, que tem tudo a ver com a reparação histórica e também tudo a ver com essa proposta de regulamentação das drogas, né, a pesquisa que girou em torno da Marcha das Favelas, que é um movimento social recente na história do Brasil, na história do Rio de Janeiro, e você conseguiu, de certa maneira, etnografar isso em primeira mão. Se você puder falar também um pouco para a gente. Como foi essa aproximação? Como foi o trabalho de campo, os resultados da pesquisa? Essa aproximação se deu de uma forma muito natural. Foi por meio de um amigo, que atualmente também é pesquisador, que é o Ricardo Nemer, que é um ativista, advogado, pesquisador aí de mão cheia, que eu admiro bastante também, e ele me colocou em contato com os ativistas que idealizaram a Marcha das Favelas. A partir de então, eu me aproximei desse grupo, não só como pesquisadora, mas também como ativista. Nós ajudei eles a construírem a marcha, fiz parte, eu assim como outros ativistas, e foi muito interessante, assim. Eu acho que uma forma de compreender o quanto que é não só simbólico, mas também muito importante o percurso que eles fizeram, a luta que eles travaram, a bandeira que eles levantaram, quando a gente pensa no trajeto da marcha. A marcha ela saiu do Jacarezinho, que do Manguinhos, aliás, que é uma favela que fica próxima a Fiocruz, inclusive, uma favela bem grande do Rio de Janeiro, e ela contornou, fez um trajeto que passava pela Cidade da Polícia, que é, enfim, um lugar gigantesco, assim, é realmente uma cidade, tem inclusive uma cidade cinematográfica em que os policiais, eles treinam tiro, eles treinam como fazer operações dentro das favelas, e em seguida passou por uma UPP, que é uma unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro, que é a UPP que fica bem pertinho da entrada, fica bem na entrada do Manguinhos, e aí ela passou por parte da cidade e depois retornou à favela, que, enfim, a poucos metros da unidade de polícia pacificadora tem pessoas andando armadas, com fuzis e outros tipos de armas de alto calibre e que vendem drogas livremente.
bem do ladinho, assim, poucos metros de distância da unidade de polícia pacificadora. Então, eu acho que esse percurso ele já demonstra assim, o quanto que é não só contraditório esse tipo de política, que é a política de drogas no nosso país, mas também mostra o quanto que é hipócrita, muito hipócrita, porque as armas chegam ali na favela de alguma forma, elas não chegam de helicóptero e caem ali, elas não são lançadas, não, elas passam por essas entradas e provavelmente é por essas entradas onde estão as UPPs. Então, é muito claro, assim, para quem viveu essa experiência de estar na marcha, que essa é uma guerra falida, que é algo que já dizem há muito tempo, né? Mas aí também traz uma outra reflexão, falida para quem, né? E eu acho que é falida para a sociedade, porque na verdade para quem está implementando essa política de drogas, ela é muito eficaz, ela está realmente fazendo o que se propõe, que é matar, que é prender, que é, enfim, continuar perpetuando a necropolítica. Então, a política de drogas, ela atualmente é a maior ferramenta da necropolítica, né? Que é essa política da morte que a gente vive, que recai só sobre alguns corpos. E aí, a Marcha das Favelas me ajudou muito a compreender isso, sabe? Ouvir tiros, ouvir os relatos de violência, de covardia mesmo da polícia dentro desses territórios, assim, me fez compreender o quanto que essa luta é muito importante, muito necessária e me motivou a querer etnografar, a querer registrar toda a construção da Marcha das Favelas e o dia em que ela ocorreu. Eu acho que foi um dia muito importante, muito simbólico também, como desse trajeto, né, que eu relatei para vocês. E aí teve também uma outra situação que aconteceu na Marcha das Favelas, que ficou muito marcada para mim até hoje. Por isso que eu digo que a Marcha das Favelas, assim como outros movimentos sociais, eles não me ajudaram só a me compreender melhor e a mudar um pouco a minha forma de perceber o mundo como pesquisadora e como ativista, assim, mas como pessoa, principalmente. Me ajudou muito a ver qual tipo de mundo eu quero e qual tipo de pessoa eu quero ser para tentar mudar as coisas. Que foi o que me motivou a pensar muito nisso foi uma discussão que teve no início da marcha, que foi de quem seriam as pessoas que iam estar na ala de frente, que é muito comum na Marcha da Maconha ter uma ala de frente. Atualmente a ala de frente ela é direcionada para as famílias que utilizam a maconha nos seus filhos, para os pacientes, né? E lá a gente pensou em colocar as mães de pessoas que foram mortas pela polícia, as mães das vítimas. A gente pensou em colocá-las com as camisas da saudade, que são a camisa dos filhos. E acabou que isso não foi para frente, a gente ficou sem ela de frente. Só que no dia, espontaneamente, várias crianças, muitas crianças, assim, crianças de entre 6 e 12 anos, assim, no máximo, elas espontaneamente entraram ali na frente da marcha e começaram a acompanhar a marcha, amarradonas, assim, rindo, pulando, cantando, e elas se tornaram a ala de frente. E eu tive um insight, assim, na hora, assim, pensei, cara, eu tenho que escrever isso para minha dissertação. Que, na verdade, todo aquele compromisso daquelas pessoas, todas as reuniões, todo aquele engajamento, toda aquela construção política, ela, na verdade, estava se propondo a fazer alguma coisa por aquelas crianças, sabe? No futuro que elas estavam pensando, que todos os ativistas estavam pensando, porque, infelizmente, a gente não vai mais conseguir voltar no tempo e ajudar as pessoas que já foram presas, as pessoas que já foram assassinadas, a gente não vai conseguir devolver os filhos para as mães, as pessoas que ainda estão morrendo até hoje. Mas a gente quer que as crianças que os adultos do futuro não precisem passar por isso, que as crianças não vejam seus pais morrendo, seus pais sendo presos, que essas crianças não fiquem desamparadas. Então, eu acho que foi muito pertinente, assim, naturalmente elas ocuparam o lugar que cabia a elas mesmo, que é ser a ala de frente dessa luta. Então, é isso, assim, a Marcha das Favelas, ela foi muito importante aí, ainda estou trabalhando, fechando essa dissertação, é muito difícil de retornar, não sei se todos os pesquisadores têm isso, mas eu imagino que a maioria tem, pelo menos os que eu converso, é muito difícil de você voltar num trabalho que te marca tanto, assim, porque a gente acaba tendo um vínculo emocional mesmo com o trabalho, e é difícil de retornar, de reler as coisas, porque os nossos trabalhos, para quem trabalha com pesquisa empírica, eles estão carregados de muita emoção também. Então, foi muito legal essa experiência. Valeu, Monique. Bom, você tem contribuindo fortemente nos últimos anos, né, com o debate público no meio acadêmico, né, por meio da participação em eventos, por meio da publicação dos seus artigos. Então, inclusive, eu até vou aqui
falar de algumas coisas que você publicou e onde está para o ouvinte, caso queira dar uma conferida, né? Dar uma lida lá nos seus textos, né? No ano de 2020, você publicou no volume 15 da revista Teoria e Cultura, que é a revista de pós-graduação em Ciências Sociais da UFJF, você publicou o artigo intitulado Dimensões Legais e Sociais sobre Drogas, seus usos e suas políticas no Brasil e em Portugal. Ainda em 2020, né, agora no volume 4 da revista Platô, que é a revista da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, você publicou o artigo intitulado As Bocas de Fumo Devem Ser Tombadas. O que significa reparação histórica para quem trabalha no narcotráfico, que foi o que você mencionou na sua fala anterior. E no ano passado, 2021, você publicou na número 2 da revista Campo Minado, que é uma revista direcionada ao público da segurança pública, o artigo intitulado Políticas de Segurança Pública e o Impacto das Secas de Maconha na Saúde dos Consumidores durante a pandemia do SARS-CoV-2. E aí, então, eu te pergunto, Monique, o que você tem aprendido com essa experiência de contribuir para o debate público acadêmico sobre política de drogas? Eu acho muito bom, eu acho que é muito importante. Eu gostaria de conseguir ser mais produtiva, é bem difícil. Eu estou engajada em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso acaba sendo uma dificuldade, mas também é algo muito bom, porque me dá acesso a muitas perspectivas sobre essa temática, né? É bom estar no ambiente acadêmico, é bom estar também atuando profissionalmente dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é bom estar atuando como tutora do CEDERJ. É muito bom ter esse olhar mais amplo, assim, sobre todas essas questões. É muito interessante e acho muito bom conseguir, assim, ainda, de vez em quando, publicar alguma coisa. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas acho que é muito importante a gente conseguir transmitir também o conhecimento que a gente adquire para as pessoas, que, enfim, que às vezes estão engajadas em outros temas, assim. Eu particularmente gosto muito de ler textos de colegas que estudam o mesmo tema que eu, mas também de outras áreas, assim. Acaba que eu acho que é muito interessante sobre assuntos que eu não tenho a disposição de pesquisar, mas que eu acho legal conhecer também sobre. Bom, Monique, eu queria te perguntar como que funciona, né, o grupo de pesquisa em qual você está fazendo parte atualmente. Qual é a dinâmica do grupo? Quem é o coordenador, né? Quais são as metodologias aplicadas? Enfim, se você quiser dar um destaque para isso, acho que pode ser a hora agora. Até para quem está ouvindo a gente e ainda não está familiarizado com esse ambiente acadêmico, né? Enfim, conhecer um pouco mais das dinâmicas dos grupos de pesquisa, entender como isso funciona um pouco em diversas áreas, acho que pode clarear para muita gente as ideias aí do que fazer, de como se aproximar, né? Acho que isso pode ser interessante. Então, se você quiser dar um destaque para isso, fica à vontade. Claro, eu agradeço inclusive pela oportunidade de poder falar do meu grupo de pesquisa. Ele se chama Laboratório Social da Cannabis, que é um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Paulo Fraga, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E é uma dinâmica muito legal, assim, nós nos reunimos de tempos em tempos para falar sobre as nossas pesquisas, para discutir alguns textos, para, enfim, é uma dinâmica que eu imagino que seja parecida com a da maior parte dos grupos de pesquisa que se propõe a fazer isso. Pensar em publicações de textos, em conjuntos, em participação em eventos. Então, tem uma dinâmica muito legal, são pessoas muito inclusivas, pessoas muito queridas, que, enfim, apesar desse ambiente acadêmico ser um ambiente de muita disputa, com muito foco em produtividade, esse grupo ele se propõe a ser um grupo de apoio entre as pessoas. Então, é um grupo que eu me senti muito bem, muito acolhida, e é um grupo muito acolhedor. Então, quem quiser entrar, pode chegar, tem gente de diversas áreas, eu tenho colegas lá que são da área da medicina, tenho colegas que são da área do direito, pessoas que são da área de ciências sociais, e todos interessados em pesquisar essa questão da política de drogas, historiadores também. Então, é um grupo muito aberto. Quem quiser chegar junto, pode chegar, entrar em contato com o professor Paulo Fraga. Ele é uma pessoa que é muito inclusiva, realmente. Então, eu acho que é bem bacana conhecer esse grupo aí. Show de bola, valeu, Monique. Fica aí, então, uma dica para quem quer se aproximar, né?
e conhecer cada vez mais esse campo, enfim, e os grupos de pesquisa, né, laboratórios que estão trabalhando com essa temática. Então, passando para essa próxima pergunta, né, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a sua atuação enquanto tutora no Tecnólogo de Segurança Pública da Fundação CCEG, do consórcio CEDEG. Se você puder explicar para a gente também um pouco o que são essas siglas, né? Enfim, e que você é tutora da disciplina Criminalidades, Moralidades, Direitos e Mercados no Brasil. E aí, se você puder definir também qual é o público-alvo, né? Acho que é interessante. Tem tudo a ver com a sua graduação e com as coisas que você vem trabalhando, né? Acho que pode ser interessante também para a galera se ligar um pouco nesse mercado de trabalho. Claro, maravilha. A Fundação CEDERJ, que eu trabalho, Fundação CCERJ, eu sou tutora do CEDERJ, em uma parceria com a UF também, e eu trabalho com essa disciplina de criminalidades, moralidades, direitos e mercados no Brasil. E, bom, a proposta ao público-alvo são alunos que são policiais, então é um curso que é muito interessante, como eu disse, a minha formação é em segurança pública, né, e a proposta do curso é justamente ajudar os alunos a conseguirem compreender como que a gente pode, com base, né, em dados qualitativos, dados que são retirados de experiências empíricas, né, de etnografias, da gente conseguir pensar em ajudar a promover uma política de segurança mais humana, com maior compromisso em ajudar a sociedade. Então, acho que esse curso de segurança pública do CEDERJ, que é um tecnólogo, ele é voltado para essas pessoas que já trabalham, ele tem um tempo menor do que o tempo do curso de segurança pública do bacharelado, que é o que eu fiz, mas que ainda assim é excelente. Assim, os alunos, eles têm acesso a vários textos que eu estudei também, é tudo muito... Eu acho que é uma estrutura muito boa para profissionais que às vezes não têm tempo de estarem indo sempre para uma universidade. A gente sabe que é muito difícil, ainda mais em grandes cidades. Se é que o CEDERJ ele tem vários polos, né, pelo Rio de Janeiro inteiro. Mas eu fico imaginando um aluno que trabalha no Rio de Janeiro, mas que mora em Niterói ou São Gonçalo, para ele seria muito difícil se deslocar e conseguir ir para a universidade e ter tempo de estudar, assim. Então, esse tipo de formação EAD, né, que é ensino à distância, ele acaba proporcionando que esses alunos eles possam manejar o tempo deles como eles preferem, como eles podem, para poder estudar. E muitos alunos fazem isso assim de uma forma excepcional, muitos leem os textos com muito afinco, chegam na hora da prova, ainda relacionam os textos com as suas atividades profissionais. Então, eu acho que é uma estratégia muito boa, assim, como que a gente pode pensar em mudar a segurança pública? Nada melhor que por meio dos próprios gestores, das pessoas que estão ali na base fazendo a segurança pública acontecer de verdade. E o curso, ele se propõe a fazer isso por meio do ensino, por meio da educação. Então, acho que é uma estratégia, assim, excelente, é a melhor estratégia que a gente tem no momento. E, bom, é um curso que tem profissionais aí super gabaritados que trabalham, um trabalho que, assim, tem um alcance muito grande, são muitos alunos, são muitos polos, tem polos em 3 Rios, tem polo em Friburgo, polo em São Gonçalo, polo em Niterói, tem polo realmente no Rio de Janeiro inteiro, assim, nas áreas mais remotas, inclusive, e temos alunos lá. Temos profissionais da área de segurança pública que realmente querem se capacitar mais. Então, isso me dá um pouco de esperança também, sabe, nesses profissionais. Eles têm acesso a textos que são textos muito críticos e eu acho que esse é o caminho, né, que a gente pode fazer agora. É um caminho muito importante, assim. Valeu, Monique. E assim, só para a gente entender um pouco mais, bom, essa galera ela é obrigada a fazer o curso. O curso ele é a partir de uma formação espontânea dos profissionais, eles recebem algum tipo de bonificação, pensando justamente nessa ideia da política pública, né, de você transformar e tudo mais. Até porque, se a gente for pensar, né, isso permite com que os profissionais de segurança pública, além deles refletirem sobre as próprias práticas, né, eles também estejam aí cada vez mais próximos, né, do ambiente acadêmico. E essa ideia do CEDERJ é super interessante, né, porque você leva
a universidade pública, e aí há diversas universidades públicas do Rio de Janeiro, né, para espaços, como você disse, mais isolados, né? É verdade. Então, na verdade, os profissionais eles fazem por escolha própria, o que eu acho ainda mais maneiro, assim, tipo, eles realmente têm vontade de fazer esse curso, de se profissionalizar, de ter uma formação mesmo, né, de tecnólogo. E assim, é isso, é da Fundação CCERJ, mas eles se tornam, ganham, né, esse tipo, título de graduação em segurança pública na modalidade de tecnólogo, mas pela UF também. E a UF, a Universidade Federal Fluminense, assim como todas as universidades federais, estaduais, tem um peso muito forte, né? Então, eu acho muito bacana também os alunos terem essa oportunidade. E é uma escolha deles, não tem bonificação, não tem nada. Não sei se é isso também, não sei se alguns alunos eles podem receber alguma bonificação de alguma forma, sabe, assim, na sua unidade de polícia. Eu imagino que não, mas talvez tenha algum acordo que eu não saiba. Estou falando isso justamente porque a gente tem, né, uma colega dentro do Psicocult, que é a pesquisadora Perla Alves, né, que hoje está fazendo aí o doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, né, e ela é policial militar lá de Friburgo, né, ela trabalha um pouco com essas questões de dentro do batalhão da Polícia Militar, enfim, relações entre o X9 e a polícia e também relações com a política de drogas, né? E aí interessante porque a Perla, né, ela achou dentro desse curso de tecnólogo uma ótima oportunidade para ela também, enfim, não só, né, que é algo super importante, não só refletir sobre as próprias práticas, colocar o curso em ação na vida cotidiana dela, né, de como que ela utilizava toda a metodologia que ela aprendeu lá no curso, né, mas também, né, em se inserir na vida acadêmica, né, isso aí é super interessante. Mas só fazer esse destaque, né, porque esse curso é um curso que permite, né, com que esses profissionais de segurança pública, eles também tenham essa inserção acadêmica. É isso. Aí eu passo aqui para o Marcola poder seguir com as próximas perguntas. Maravilha, Yuri. Valeu, Monique. E então, aí eu queria te perguntar também, te pedir para você falar um pouco sobre essa sua atuação no debate público através da seu trabalho como assessora parlamentar na área de política de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu acho que essa atuação no mandato do deputado estadual Carlos Mink, aqui na Assembleia do Rio de Janeiro, é um exemplo de como que alunos desses cursos novos, né, se é que não tão novos assim, né, o meu curso de segurança pública já tem 10 anos, se não estou enganada, começou em 2012, mas que veio de uma vontade política, né, de criar esses cursos novos e de, inclusive, colocar esses cursos em áreas mais remotas, em áreas do interior, como acontece também com o curso do Yuri, lá em Angra dos Reis, que é esse curso de políticas públicas. Então, esse curso de políticas públicas, o curso de segurança pública, são cursos, assim, que inicialmente eram um enigma, e muitos alunos não sabiam o que eles fariam, né, após se formarem. Eu mesma não fazia ideia, só estava aproveitando e gostando muito do curso. Mas no final das contas, os caminhos vão se abrindo, né? A pessoa que está ali comprometida, querendo, enfim, aprender um ofício por meio da universidade, ela consegue um espaço, assim. Claro que tem pessoas que têm muito mais dificuldade, né? Mas é possível, assim. E eu acho que esse espaço da LERJ é um exemplo disso. Eu gosto muito desse trabalho na LERJ, é um trabalho que me aproximou muito da política. Antes eu estava muito ligada à política, mas por essa política das ruas, a política dos movimentos sociais, que é um tipo de fazer política diferente desse tipo de fazer política das instituições públicas, né? E essa instituição, a LERJ, ela é uma instituição muito, muito importante para a nossa sociedade, é uma instituição que eu percebo que é muito mal compreendida, muito mal conhecida, mas é uma instituição essencial na nossa vida, que tem um impacto muito forte sobre a nossa vida cotidiana, enfim. E, bom, meu trabalho lá é basicamente acompanhar os projetos de leis que saem, que são projetos voltados a essa área da política de drogas. Então,
o que é mais comum é aparecerem projetos de leis voltados a essa discussão da saúde mental, do uso abusivo de drogas. Então, muitos projetos eles vêm com essa demanda de determinados grupos de ampliar as comunidades terapêuticas no estado do Rio de Janeiro. Tem muitos projetos de leis, recentemente um foi aprovado que se debruça sobre determinados tipos de coerções, assim, de controles, como bafômetro, como você conseguir descobrir se a pessoa consumiu drogas ou não quando estava no carro. Saiu recentemente um projeto sobre esse, para detectar se a pessoa usou maconha ou outras substâncias, além do que a gente já tem, que é o bafômetro, né? Além da lei seca. Então, tem muitos projetos como esse. Além disso, o trabalho do assessor parlamentar, que é um assessor minimamente comprometido com o seu trabalho, que é um assessor que realmente busca fazer um bom trabalho, está muito ligado a estar com os movimentos sociais. Então, eu faço um diálogo com os movimentos sociais que é muito forte, que é a base do meu trabalho. Sem esse contato com os movimentos sociais, o meu trabalho seria algo meramente burocrático. É o que acontece com... Enfim, é o que acontece em geral em muitos mandatos. Tem pessoas que fazem propostas que não tem muita conexão com a realidade. Pessoas que, às vezes, por exemplo, fazem emendas parlamentares a projetos nossos, do mandato do deputado estadual Carlos Mink, com quem eu trabalho, que são emendas baseadas em achismo, são emendas de pessoas que não têm realmente contato com essa discussão da política de drogas, que realmente não estudaram, que realmente não têm contato com os movimentos sociais. Isso é muito triste, é muito importante, na minha opinião, que uma pessoa que, enfim, que se propõe a ser assessora parlamentar, que trabalha com isso, que ela esteja ligada aos movimentos sociais, que ela tenha esse diálogo. Pelo menos dentro da área que atua, né? Não tem como você estar em todos os movimentos sociais, mas se você trabalha com um tema de mulher, se você trabalha com um tema de negritude, se você trabalha com um tema de intolerância religiosa, você precisa ter esse diálogo para você entender o que as pessoas estão precisando, o que as pessoas estão pedindo às autoridades. Então, é basicamente isso. Eu tive a oportunidade de escrever alguns projetos. Um deles foi aceito, foi aprovado, que é um projeto de lei. Foi a redatora, né? O autor é o Carlos Mink. E esse projeto ele foi um projeto com o intuito de incentivar as pesquisas com a maconha no estado do Rio de Janeiro, e ele tinha um artigo que regulamentava o cultivo em associações com fins de pesquisa. Então, ele é um projeto que basicamente busca estimular a pesquisa no Rio de Janeiro. É um projeto que eu considero que, além de simbólico, ele é muito importante. Ele demonstra que a sociedade ela quer ter mais acesso a conhecimento sobre a planta, sobre a maconha, tanto para fins medicinais quanto para outros fins. Então, é um projeto pioneiro, um projeto que realmente marcou muito e que ajudou a basear vários outros projetos de leis com a mesma proposta pelo Brasil afora. Então, foi muito legal ter essa oportunidade de ser a redatora desse projeto, de conseguir ver ele aprovado por meio dos esforços aí do deputado estadual Carlos Mink e da equipe toda do mandato. Foi muito interessante. A gente também tem outros projetos, nem todos tiveram o sucesso desse projeto. Um deles foi boicotado, que era um projeto que buscava a utilidade pública da Associação Abra Cannabis. Nós temos outro que eu considero muito importante, que já foi aprovado em outras casas legislativas, que é o projeto do SUS, que busca fornecer a maconha pelo SUS. Então, eu acho que esse projeto, para mim, ele é um projeto que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita vontade de ver implementado, mas que enfrenta muita resistência. Então, enfim, muitas coisas dos bastidores, assim, mas a gente tem uma casa legislativa no Rio de Janeiro que é uma casa muito conservadora, então é muito difícil de conseguir fazer um projeto como esse avançar com figuras que, enfim, que são totalmente contrárias a esse tema, mas a gente segue buscando essa aprovação. Ele está tramitando, está atualmente na CCJ. Recentemente pediram vistas, mas a gente tem esperança de que ele seja aprovado. E, bom, outra função, assim, é fazer essas emendas para esses projetos de leis que chegam. Toda semana são muitos projetos de leis, assim, são centenas de projetos de leis que eu acompanho, e a gente o trabalho do assessor parlamentar é de tentar fazer emendas que ajudem a melhorar os projetos, ou que ajudem, inclusive, a boicotar alguns projetos, também serve para isso. Então, é um trabalho, uma experiência muito importante para a gente entender como funciona a democracia de fato, né? Porque a gente fala muito sobre democracia,
Só que é muito difícil para a gente entender que um espaço democrático é um espaço de todos, é um espaço que vai ter desde uma pessoa com uma mentalidade muito conservadora, com uma mentalidade que é a favor da diminuição da maioridade penal, de maior acesso ao porte de armas, vão ter essas pessoas, vão ter as pessoas que acham que tudo deve ser resolvido com a violência, com a prisão, e tem também aqueles grupos que discordam disso, grupos mais progressistas, e eles estão todos ali dialogando, entrando em conflito, e isso é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Imagino que todas as assembleias sejam assim, o espaço político ele é marcado por disputas, e para mim tem sido muito interessante poder estar nesse espaço e poder usar esse espaço, o mandato do deputado estadual Carlos Mink, como um instrumento da população, das pessoas que estão nos movimentos sociais e que querem uma mudança, e que às vezes nós como indivíduos não temos força de fazer algumas coisas, mas com apoio de parlamentares às vezes a gente consegue. Então eu acho que é um trabalho muito legal. A gente também faz muitas audiências públicas. Esse ano nós vamos ter, durante a pandemia, vai ser a primeira vez que a Marcha da Maconha vai às ruas, desde que a pandemia começou, e estamos muito animados também. Esse ano também está sendo marcado pelo ano dos 20 anos da luta antiproibicionista no Rio de Janeiro, há 20 anos que a Marcha da Maconha está indo para as ruas, e esse vai ser o mote da nossa marcha desse ano. E vamos fazer uma audiência pública para comemorar isso também. Essa audiência pública ela vai ocorrer um dia antes da Marcha da Maconha, que vai acontecer no dia 7 de maio desse ano, e a audiência vai ser no dia 6 de maio, numa sexta-feira. Então, é basicamente isso, assim, o trabalho de estar na Assembleia Legislativa como assessora parlamentar de um mandato de esquerda, de um mandato progressista, de um mandato que acredita em uma política de drogas democrática, é isso, é um trabalho de resistência, porque somos minoria. Somos minoria na maioria das casas legislativas do Brasil, somos minoria no Congresso, então nós fazemos esse papel de resistir. E resistir da maneira que dá, né? Resistir por meio do diálogo, por meio da criação de projetos de leis, por meio do diálogo com a sociedade. E é isso. Da hora, Monique. Valeu pela resposta. Bom, e é justamente pensando, né, em toda essa quantidade de pessoas conservadoras dentro das casas legislativas que a gente precisa de pessoas, né, assim competentes como você, com toda essa experiência e bagagem de estudos. Bom, nessa segunda temporada, a gente tem a participação dos nossos colegas do Psicocult, justamente na forma de perguntas feitas aos nossos convidados por meio de áudio. E hoje nós trazemos a pergunta do Aquiles Castro. O Aquiles é doutorando em Sociologia pela Universidade de Coimbra, pesquisador das desigualdades sociais no acesso a cannabis medicinal no Brasil e Portugal. Diga lá, Aquiles. Oi, Monique, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre ser pesquisadora por ser ativista, ou você se tornou ativista porque você é pesquisadora? Eu acho isso muito interessante, porque como é que a pessoa consegue trafegar dos dois lados que são separados por uma linha tão tênue, né? Do que a gente acredita e faz, e tem que, ao mesmo tempo, pesquisar, né? E você conseguiu desempenhar tão bem as duas tarefas, as duas funções. Então, como é que faz para trafegar tão bem desses dois lados, se tornando pesquisadora porque era ativista, ou você se tornou ativista porque era pesquisadora? Muito obrigado. Nossa, muito bom. Fiquei muito feliz com a pergunta do Aquiles. Me senti honrada dele achar que eu consegui fazer isso muito bem. Não sei se todo mundo concorda, mas teve um esforço. Eu não sei, cara, como que faz para conseguir conciliar os dois, não. Mas vou responder a pergunta mais objetiva. Eu acho que isso acontece, não sei, realmente não sei. Mas a pergunta mais objetiva dele foi o que eu me tornei primeiro, ser ativista ou pesquisadora. Eu me tornei ativista por causa da pesquisa, com certeza. Foi a universidade que me fez, que me ajudou a me conectar com os movimentos sociais. Antes da universidade eu não tinha acesso aos movimentos sociais, para mim era um universo muito distante. Então, acho que primeiro foi a universidade, depois a pesquisa, e aí sim a pesquisa me apresentou, me deu a oportunidade de me engajar no ativismo. Foi isso.
Queria te perguntar também, né, como é que foi para você essa experiência, né, que você está vivendo de atuar como comunicadora aqui no podcast Maconhômetro, né, propondo um debate público e crítico sobre o tema da maconha e dialogando aí com diversos atores brasileiros que movimentam essa pauta na sociedade, né? Como é que é essa experiência no campo da comunicação? Sensacional, eu acho que é sensacional. E aí eu não falo nem só por mim, não, eu falo por vocês que estão fazendo aí esse podcast super bacana do Ciência. Falo também pelo próprio projeto do Cannabis Monitor, que eu acho que é algo assim totalmente revolucionário. Eu acho que o Cannabis Monitor é um instrumento dos movimentos sociais muito forte. Eu acho que fazendo parte dos movimentos sociais, eu tenho essa crítica de que nós não sabemos lidar tão bem com as redes sociais, que a gente faz esse trabalho, acho que muito por ser um trabalho voluntário, né, as pessoas estarem sempre numa sociedade capitalista, né, estamos sempre muito sobrecarregados, muito cansados, mas as pessoas fazem o possível, só que nem sempre a gente consegue ter um alcance muito grande, né, demanda muito trabalho, assim, e inclusive esse trabalho de informar as pessoas sobre o que está acontecendo na sociedade, sobre o que está sendo discutido na mídia, nos jornais, entre especialistas, quais são as disputas narrativas que estão em jogo. E o Cannabis Monitor consegue fazer isso muito bem e funciona como um instrumento dos movimentos sociais na medida em que divulga as ações, na medida em que ajuda a divulgar quando que vão acontecer as reuniões, quando que vai ser a Marcha da Maconha. Agora mesmo, né, o Cannabis Monitor está divulgando todas as datas das marchas, e o Cannabis Monitor está com um alcance muito grande, então eu acho que é sensacional, me sinto muito honrada de poder estar nesse espaço, às vezes mais, às vezes menos, porque a vida realmente tá difícil, assim, de conseguir dar conta de tudo, né, mas eu acho muito bom, acho muito legal, gosto muito do programa, de todos os podcasts, das pessoas que foram chegando, né, as pessoas que somam junto com o Gustavo Maia, que é o idealizador desse podcast e também do Cannabis Monitor. Então, acho que é sensacional. Acho que o Cannabis Monitor conseguiu agora agregar várias pessoas aí muito especiais e pessoas muito boas, pessoas importantes de serem ouvidas. E eu me sinto honrada mesmo por estar nesse espaço. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de conhecer pessoas, de conhecer propostas, ideias, enfim. Gosto muito dessa experiência. Massa. Bom, nessa parte agora, né, da nossa entrevista, geralmente a gente pergunta quais são as referências, né, do nosso entrevistado aí sobre a temática na qual ele estuda, na qual ele pesquisa, seja dentro da área de conhecimento em que você está inserida academicamente, ou também em outras áreas correlatas, assim como na sua vida pessoal. Então, a gente dá oportunidade aí para a galera falar de arte, falar de música, de literatura, enfim, o que inspira o seu trabalho, né? Então, bom, fica aí essa pergunta para você também, né? Quais são as suas referências, tanto acadêmicas quanto na vida pessoal? Nossa, são tantas e tantas e tantas, e vão chegando cada vez mais referências. Nossa, difícil de responder essa pergunta, mas eu vou começar pelo acadêmico. É porque o acadêmico e o pessoal, para mim, se misturam muito, né? Acho que isso ficou bem claro, assim, durante essa conversa que a gente está tendo. Tem alguns pesquisadores que eu tenho uma admiração muito grande, que fazem o tipo de trabalho que eu acredito que é o trabalho que tem que ser feito, que tem o objetivo, que busca um objetivo que é o mesmo que eu busco, que é o Dudu Ribeiro, a Natália Oliveira, que são pesquisadores, são, enfim, ativistas, pessoas engajadas aí dentro dessa discussão sobre políticas de drogas e questões raciais. Eles fazem parte de um grupo que é Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que é muito sensacional. Eu gosto muito do trabalho deles, gosto muito dos textos que eles escrevem e do tipo de política que eles fazem também, né? Afinal, na verdade, tudo que a gente escreve, né, todos nós fazemos textos que têm um impacto político no final das contas, mas eles fazem isso com muita maestria, assim. Tem também a Luana Malheiro, que é uma pesquisadora também lá da Faculdade Federal da Bahia, que eu acho uma pessoa muito importante dentro dessa discussão das drogas. A Luana Malheiro, ela me fez entender muito melhor, assim, o que é
essa questão do uso do crack. Eu tinha muitos preconceitos, muitos estereótipos, mas ela me ajudou a perceber que eles eram muito infundados, assim. Ela tem trabalhos muito bons, trabalhos assim que são muito perspicazes, assim, em conseguir captar o ser humano, sabe, dentro das relações, os interlocutores dela não são só interlocutores, sabe, eles são seres humanos ali carregados de vários sentimentos, de experiências, trajetórias. Ela consegue colocar isso muito bem no texto dela, então eu admiro muito o trabalho dela. E, bom, ultimamente vou falar do que eu tenho lido mais ultimamente, assim, porque, enfim, tem muitos autores aí que eu gosto. Quase que eu me esqueço também, o professor Paulo Fraga, que é o meu orientador. Eu gosto muito das pesquisas dele. Ele é uma pessoa que foi um dos pioneiros a lutar por uma reparação histórica também, as poucas pessoas sabem disso. O foco dele é a reparação histórica para os agricultores familiares, as pessoas que, lá no polígono da Maconha, que fica no submédio de São Francisco, são pessoas que são historicamente desassistidas por programas do governo, e acabam passando por situações de muita precariedade, e acabam tendo que trabalhar em cultivos de maconha de forma precária, se expondo ao risco de serem presas, e ele luta para que a regulamentação da maconha seja acompanhada por uma reparação histórica para essas pessoas também, para que essas pessoas sejam incorporadas dentro do mercado da maconha, para que o mercado da maconha privilegie elas também. Então, a gente está muito sintonizado assim, em pensar a reparação histórica. Eu gosto muito dos trabalhos dele também, gosto muito dele como profissional. Eu sonho um dia ser e aí vem para um outro lado, né? Eu tava falando do lado mais da pesquisa, mas tem também o lado mais de ser professora, assim. Eu quero muito ser professora um dia, estar numa sala de aula. Já tive essa oportunidade com o professor Veríssimo, e o Paulo Fraga e o professor Marcos Veríssimo, também, que está aqui presente, são professores que são um norte, assim, para mim, sabe? Eu acho que é muito importante ser professor e ter a capacidade de passar bem os conceitos, de você conseguir passar as coisas para os alunos com facilidade, porque a gente discute, às vezes, temas muito complexos, né? Eu lembro do professor Veríssimo passando textos do Levi-Strauss para a gente na sala de aula, sobre uma disciplina sobre drogas, assim, e eu achava esse autor complicadíssimo, assim, mas ele conseguia destrinchar, sabe? Eu acho que isso é muito importante para um professor. E já o professor Paulo Fraga também, ele tem muita humildade, assim, e eu quero muito ser esse tipo de profissional que seja humilde, que saiba tratar os alunos bem, que respeite os alunos, porque tem, infelizmente, às vezes essa coisa do ego acadêmico é muito forte, nem todos os profissionais têm essa capacidade, né, de interagir com os alunos de uma forma respeitosa, humana. Então, essas pessoas me inspiram muito, e tem também aquelas pessoas que eu não conheço, que são as pessoas que eu leio ultimamente, como a Djamila Ribeiro. É uma pessoa que eu gosto muito dos textos dela, acho que são textos muito bons, assim, para quem quer começar a entender sobre questões raciais no Brasil. Tem também a Conceição Evaristo, que, enfim, já é um outro tipo de leitura, uma leitura mais literária, mas que eu gosto muito dos textos dela. Eu acho que são textos sensacionais, são textos que me aproximam de realidades que às vezes estão distantes para mim, mesmo como mulher negra, mas que ainda assim me ajuda a entender, sabe, o que é ser, às vezes, uma mulher pobre dentro de uma favela, vivendo várias situações difíceis, vivendo a violência na pele, e ela consegue fazer isso de uma forma muito bonita, muito poética. Tem também a Sueli Carneiro, tem também a Angela Davis, enfim, a Bell Hooks, são aí autoras que recentemente eu tive a oportunidade de ter contato, de ler, e que eu recomendo fortemente. Assim, eu acho que a questão racial é uma questão que precisa estar presente dentro dessa discussão sobre política de drogas. Então, eu acho que essas leituras são muito complementares. Acho que não adianta a gente só pensar em segurança pública, só pensar em política de drogas, movimentos sociais, sem fazer essa relação com as questões raciais, com as questões de classe. Então, acho que esses autores, eles são bem complementares. Essas autoras, né? Também destacar que é muito importante a gente ler mulheres negras. Tem me ajudado muito, assim. Valeu, Monique. E aí, para finalizar a nossa entrevista, né, eu gostaria de perguntar que tipo de dica você poderia dar para os aspirantes a pesquisadores, né, estudantes das áreas humanas ou não, que se interessem pela área de drogas e da maconha em específico, né? Embora você seja bastante jovem ainda, né? O que você diria para aqueles que são ainda mais jovens, que estão começando aí?
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho muito a aprender ainda, que eu faço muitas coisas erradas, já fiz muitas coisas erradas nesse caminho, e que a gente vai aprendendo mesmo, né? Não é todo mundo que tem contato com esse universo acadêmico. Eu não tinha familiares meus que fizeram esse movimento, que tinham uma carreira acadêmica, assim, que chegaram até o doutorado, então eu não tinha muitas referências, para mim foi muito difícil. Então, o que eu acho que, eu pensando jovens como eu, né, jovens que vieram da periferia, jovens que às vezes são os primeiros da família a ingressarem numa universidade, eu sugiro que vocês leiam, leiam bastante, e que se aproximem de professores que são professores legais, que são professores inclusivos, acolhedores, que querem dar força, assim. Existem muitos profissionais assim. Eu tive a sorte de conhecer esses profissionais, de ter professores que me acolheram, que me ajudaram e que me instruíram e me ajudaram a destrinchar, assim, um pouquinho o que é essa vida acadêmica, que não é fácil, assim, mas que também é muito gratificante. É gratificante de diversas formas. Felizmente, a gente está vivendo um momento de muito sucateamento dessas instituições, mas é importante resistir, momentos melhores virão. E é isso. Colhem aí um professor que vocês acham interessante, que vocês acham maneiro, que trabalhem com um tema legal, e se aproximem dele, interajam, estejam nos grupos de pesquisa. Eu acho que esse que é o caminho. Nossa, é demais, Monique. Pô, eu acho que, em nome de todos aqui do Maconhômetro Ciência, a gente só tem a agradecer você pela participação, por ter aceitado o nosso convite, dizer que foi um imenso prazer tê-la como convidada, né? Bom, você aí, como eu disse, que compartilha, né, diversas lembranças acadêmicas e também do meu desenvolver acadêmico. Então, enfim, ver você falar aqui foi muito gratificante, foi muito legal. Bom, também queria agradecer a Monique e deixar aí para a nossa convidada dar essas últimas palavras. Diga lá, Monique. Pessoal, novamente, muito obrigada, foi muito legal. Valeu por terem me escutado tantas horas, eu sei que eu falo bastante, mas foi muito bom, gostei muito de estar com vocês, saudades, espero vê-los presencialmente também. Eu já conhecia o Veríssimo e o Yuri aí, foi meu colega e parceiro de mestrado, vivemos algumas peripécias juntos, e foi muito bom, muito aprendizado. Gostei muito de estar aqui com vocês, e é isso. Até a próxima aí, pessoal. Valeu, Monique. Dito isso, queria agradecer ao Cannabis Monitor, ao INEAC, ao Psicocult, ao UF, ao FJF, e dizer, né, que, bom, para acompanhar mais de perto aqui a atuação de todas essas instituições que eu citei, é só seguir as nossas páginas aí nas redes sociais, @cannabismonitor, @psicocult, @INEAC. Quem puder contribuir com o trabalho do Cannabis Monitor, fortalece a gente aí na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. É isso, eu vou passar aqui a palavra para vocês, para a gente poder finalizar, mas já deixo aqui um grande abraço, né, e agradecer a todo mundo que ouviu aí essa entrevista. Espero que tenha contribuído também para geral. Bom, é isso. Até a próxima entrevista.